Sentado como vocês estão, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Deus continue abençoando o pastor Alexandre, isso. Deus abençoe você, sua casa, sua família, os obreiros que me ladiam. Para nossa alegria, é um prazer estar aqui essa noite. Deus abençoe também nosso companheiro Marcial. Sem ele, nós não chegaria aqui 90 quilômetros de Juquiá até aqui. Só Jesus na calça, né? Mas nós vamos dar lugar a Deus. Pode tomar assento, irmãos. Meus irmãos, nós hoje temos cooperação ali em Iracatu, por isso meu filho não veio. E a minha esposa veio os seus pais, viajou. Seu pai está na cama desde mais de 6 anos. E agora sua mãe caiu enferma também. E os irmãos dela são pessoas que não honram os pais. E a minha esposa teve que viajar lá. É de cortar o coração lá no Nordeste. Um lugar muito pobre, muito simples, muito humilde. Vocês têm ideia das vezes que eu fui lá, eu que instalei torneira de água que não tinha, eu que instalei pia que não tinha, eu que arrumei banheiro, coloquei ciganos, eu que instalei fiz a elétrica, porque lá é muito simples. E os filhos de lá não valorizam os pais. E minha esposa foi com o coração partido por ver sua mãe ruim, seu pai agora já está com infecção urinária e não está bem de saúde. Mas peço que os irmãos orem para que Deus tenha vitória. Eles, como é muito simples, pobrezinhos, ela foi ali pela fé. Eu trouxe umas trufas para que essa trufa, eu vou vender ela e mandar um dinheirinho para ela lá, porque ela é muito simples. Você não tem ideia de quanto é muito simples lá onde ela foi. Meu sogro foi para o hospital, lá não tinha médico, não tinha máquina para fazer a radiografia, mandaram ele embora, passaram o remédio. E minha sogra está com um eczema no pé lá e olha só Jesus na vida. Mas abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. É um culto missionário de conscientização missionária. Eu quero que você abra, não tenha pressa. Abra a Bíblia, folheie a palavra do Senhor Jesus. Quero que todos encontrem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 25. Esse é o versículo que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu não sei se o pastor Alexandre não está bem por esses dias. Para me convidar, sabe que eu sou meio doido. Estou vendo que você meio espantadão. Então, eu vou dar lugar aí. Glória a Deus. O pessoal fala assim: pastor, mas o senhor é o segundo secretário do campo. E daí que eu sou o segundo secretário, né, irmão? Eu vou continuar da maneira que Jesus me usa. Eu sou medo que quando vê o pastor Rael fica com medo, se tremendo. Eu falei: não, o presidente é crente. Se nós chegamos até assim, nós vamos continuar assim, agradando a Deus. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vou fazer um grande coral, viu, irmãos? Lê com gosto, com garra. É um trabalho de missões. E o missionário precisa ser vivo, aceso, animado. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 25. Eu vou ler. E depois toda a igreja em alto e bom som em nome de Jesus. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fossem escritas, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. No 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Calma lá, vamos falar assim. Quem lê com óculos, põe óculos no rosto, se passa a vista, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler com gosto, com garra.
Glória a Deus. Vamos lá, todos nós, no 3, bonito para Jesus, viu? Glória a Deus. Quem tem o alto tem passado, passa a flanela, regala o olho e vamos ler a palavra de Deus. 1, 2, 3. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Jesus é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto. Jesus é o pão da vida, a água da vida e a luz do mundo. Jesus Cristo em cima preside, embaixo sustenta, ao redor protege e dentro preenche. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. E como é um trabalho de missões, de conscientização missionária, de despertamento missionário, eu quero dizer para você: se você não evangeliza, você está correndo o risco de deixar de ser evangélico. Só pode ser evangélico quem crê no evangelho e quem evangeliza. Nós estamos vivendo um período em que muitos crentes estão arrumando desculpa para não evangelizar. É a perna que dói, é a cabeça que não está bem, é o corpo que está cansado. Mas lá no começo da tua fé, você não tinha essa nhaca, essa preguiça, sabe, irmão? Essa tristeza profunda que não te deixa fazer a obra. Naquela época, você não tinha um cabelo desse jeito. Teu cabelo era meio durinho, passava aquele ferro que esquentava no fogão. Você não tinha carro, andava a pé, a sua casa não era tão boa, você não recebia Bolsa Família, você não tinha esse salário que você tem. Naquela época, você não tinha essa facilidade que tem hoje. Hoje, a facilidade é grande. Tem luz na rua, tem luz em casa, tem água na caixa d'água, mas antigamente era água do poço, da cisterna. Quando tinha água da rua, era uma escuridão, era um breu, era uma luta tremenda. Hoje, a facilidade é tamanha. Hoje o crente tem cartão de crédito, cartão de débito, recebe o Vale Gás, o Bolsa Família, o Bolsa Jovem, o pé de meia, mas na sua época não era assim. O caderno era encapado com um saco de arroz, a mochila era uma sacola de plástico, o sapato comprava 3 números a mais para dar para os filhos. Enquanto você matriculava um de manhã, quando ele vinha no caminho, o outro já encontrava com ele, pegava o sapato. O caderno não era 10 matérias, era uma matéria só. Tinha um filho que usava as primeiras 10 folhas, o outro usava o meio e o outro usava o final. Ninguém morria, está todo mundo vivo aí. Não tinha luxo, mas tinha a chama que ardia no coração. Hoje tudo está fácil e os crentes preguiçosos. Mas essa noite Jesus vai te dar um sacode. Tem crente de coragem, diga amém. Amém. Diga para esse crente do seu lado: hoje Jesus te pega, preguiçoso. Naquela época não tinha piso cerâmico na igreja. Eu duvido ter piso cerâmico. Era aquele concreto que o crente vinha com um pedaço de tapete, um pedaço de papelão. Naquela época o banheiro era um só, com o diabo da cara mais feia na porta. Era um plástico ou um pano e às vezes até um lençol. O copo da igreja não era descartado, filtro nunca que tinha. Era ali uma torneira com cheio de lodo na boca, um caneco de alumínio todo amassado na boca, e era uma luta, mas todo mundo participava daquele copo. A ceia do Senhor não era esses pão modernos, esses pães asmos, era pão
e o outro pegava o cálice e ia. Todo mundo está crente hoje. Está todo mundo vivo. Hoje o piso é uma maravilha dessa. Olha que piso lindo. Não dói o joelho, mas o crente não ora. Não ora nem por R$100. É um espírito que dá no joelho que está doendo, que não consegue dobrar o joelho para orar. Daqui a pouco começa a passarela da água. E vai tomar água, e vai no banheiro, e dá uma inquietação, e dá uma agonia ao cão, irmão. Isso é Satanás querendo tirar você do culto, fazendo você se desligar da presença do Senhor. Oh glória! Quem está sentindo Jesus de galera? Nunca mais eu vou voltar aqui, mas você fique ligado que eu vou entregar a palavra de Deus. Naquela época não tinha pregador em cartaz, isso é coisa nova. Pregador em cartaz, bandeira do culto de missão, não tinha nada disso, irmão. O crente vinha para adorar sem saber quem ia pregar, sem saber quem ia cantar. O pregador na época não tinha nem um mobral, falava para o quê, para o modo, para o donde, falava Jesus, o Deus, mas o fogo caía, a glória descia. Não fazia essa força que a gente faz hoje. Vamos orar para resguardar com o Espírito Santo. Lá, meu irmão, vem aqui na frente e fica assim, ó. Abra a boca, irmão. Abra a boca. Nós viemos com a época que era de joelho. Abre a boca e vai dando glória. E o crente ficava glória, 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 para Jesus batizar com o Espírito Santo. Nós estamos, irmão, no apagar das luzes. O arrebatamento está às portas. E Jesus não vem buscar uma igreja morta. Tem tempo de coragem aí, diga amém. Diga para esse irmão, irmão, cadê a unção de Deus na tua vida? Diga, pode dizer, olha mesmo. Olha para essa pessoa e diga, cadê a unção de Deus na tua vida? Glória a Deus. Tu está pensando que vai ser arrebatado assim, é? Não. Vai ser arrebatado debaixo do fogo. Essa noite, nós lemos uma palavra que diz assim, que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos no mundo, não caberiam livro. Portanto, nosso maior exemplo missionário chama-se Jesus. Portanto, o ministério de Jesus, ele pode ser descrito da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o seu nascimento está descrito em Lucas capítulo 1. Em segundo, o seu ministério está descrito em Marcos, quando diz que Jesus chamou os que quis. E ali começou os primeiros discípulos. Em terceiro lugar, a morte de Jesus está descrita em Mateus capítulo 27. Sua ressurreição está descrita em João capítulo 20, quando ele ressuscita dentre os mortos. Em Atos capítulo 1, versículo 10 a seguir, Jesus é assunto ao céu. Os discípulos estão olhando para cima, Jesus está se elevando ao céu, e Jesus diz aos discípulos: varões, por que vocês estão olhando para esse Jesus? Da mesma forma que ele está subindo, ele voltará para vós. Já que nós falamos sobre o ministério de Jesus, no seu ministério, Jesus venceu 3 barreiras. Quantas barreiras? 3. Diga comigo. Quantas barreiras? 3 barreiras. Fica ligado, crente. A primeira barreira que Jesus venceu foi a barreira geográfica. Observe. Jesus inicia o seu ministério em Cafarnaum e dá início aos seus sinais e milagres em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para o casamento e lá acabou o vinho. Jesus então mandou que enchesse as talhas de água e mandou que servissem. Todos disseram: todo mundo guarda o bom vinho para o final, mas até agora vocês têm servido o bom vinho. Jesus começa o seu ministério em Cafarnaum e dá início ao seu milagre e aos seus sinais em Caná. Caná era mais feia do que Barro Branco. Caná era um local de difícil acesso, discriminado pela sociedade, mas foi lá, em Caná da Galileia, que Jesus iniciou
Deus milagre. E essa noite não será diferente. O mesmo Jesus que operou em Caná da Galileia é o mesmo que está aqui essa noite. Quantos vieram receber de amém? A segunda barreira que Jesus venceu foi a barreira social. Preste atenção. Jesus tinha como discípulo o cego Bartimeu, mas também tinha como discípulo o rico José de Arimateia. Jesus nunca fez acepção de pessoa. Jesus amava o pecador, mas aborrecia o pecado. A terceira barreira que Jesus venceu na execução do seu ministério foi as barreiras das etnias. Observe uma coisa: Jesus não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, João capítulo 1, versículo 12 diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A Bíblia diz que um povo que andava em trevas viu a luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quem é esse povo? Os gentios. Jesus foi enviado para Israel, mas o foco da sua mensagem era os gentios. E estamos aqui, depois de mais de 2000 anos, fomos alcançados por essa graça e estamos pregando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se é verdade, diga amém. Amém. Observe uma coisa: a Bíblia Sagrada nos informa, nos relata que Jesus percorria as cidades. Jesus percorria as cidades no seu ministério. Por exemplo, Jesus percorria capitais, Jesus andava nos portos, nas fronteiras, nas aldeias. Jesus ia para a zona rural, os rios, os lagos, os mares, os palácios, as ruas, as casas, cemitério, sinagoga, sinédrio e templo. A Bíblia diz que Jesus percorria as cidades dizendo: é chegado o reino do céu. Jesus percorria libertando todo o oprimido do diabo. Jesus percorria pregando a palavra de Deus. E uma certa feita, Jesus estava pregando e Herodes mandou um recado dizendo assim: sai, retira-te daqui e vai pregar em outro lugar. Jesus mandou o mesmo mensageiro dizer para Herodes: vai dizer para aquela raposa que hoje eu prego, expulso o demônio e ao terceiro dia eu sou consumado. Jesus percorria as cidades pregando o evangelho do reino. Quantos creem, digam amém? Amém. Porém, quanto mais Jesus fazia a obra, mais perseguição sofria. Quanto mais Jesus fazia a obra, mais retaliação sofria. Você quer sofrer retaliação? Faça a obra. Quer ser apedrejado? Faça a obra. Quer ser perseguido? Faça a obra. Enquanto você não faz a obra de Deus, o diabo nem te mira. Enquanto você não faz a obra, ninguém inveja você. Enquanto você não se destaca, ninguém está nem aí para você. Agora, a partir do momento que você se propõe a fazer a obra de Deus, é inveja de todo lado, é cara feia de todo lado, é murmuração, é pecado, é calúnia. Vão dizer que você só quer ser, que você quer ser melhor do que os outros. Vão dizer que você quer aparecer, que você quer se amostrar. Uma coisa
Bíblia diz que Jesus percorria e ele sofria perseguições. Na obra que Jesus fazia, Jesus era tão tremendo, tão poderoso, tão maravilhoso, que a obra que Jesus fazia, ela era expansiva, ela era impactante, ela era explosiva, exclusiva. A obra que Jesus fazia era extraordinária. A obra que Jesus fazia era poderosa, benéfica e salvífica. Quem ouvia Jesus pregar, dizia assim, ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os escribas e não fala como os fariseus. E a multidão admirava da sua doutrina. A multidão ficava pasmo pela sua doutrina. Uma certa feita, Jesus pregou a palavra tão dura, Jesus pregou a mensagem tão concisa, precisa e objetiva, que a multidão começou a sair. E aí, Pedro olhou para Pedro e disse: "Não, Simão Pedro, queres me deixar também?" Pedro disse: "Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna?" Essa igreja não é a igreja do confete, essa igreja não é a igreja do cotonete. Nessa igreja você não vai ouvir o que você gosta, você não vai ouvir o que você quer. Se você entrou por essa porta, você vai comer a comida que está servindo. E quem está servindo a comida é o dono da igreja. Enquanto eu prego essa palavra, o Espírito Santo fala comigo nesse altar. Eu estou despertando, eu estou acordando, eu estou levantando, eu estou incendiando, eu estou esbraseando o coração. E quando eu pego essa palavra, o Espírito Santo fala comigo nesse altar. Eu estou aguçando o ouvido, eu estou dando sensibilidade. E quando eu pego essa palavra, o Espírito Santo fala comigo nesse lugar. Estou restaurando o altar, estou restaurando o ministério. E quando eu pego essa palavra, o Espírito Santo fala comigo nesse altar. Estou devolvendo a alegria, estou devolvendo a ousadia, estou devolvendo o fervor. Se é verdade, levanta a mão e glorifique. Aleluia. No cumprimento do seu ministério, sua pregação exigia fé. Oh glória. Aleluia. Quantos vieram aqui por fé? Diga amém. Quantos vieram por fé? Diga amém. Se você está aqui sem fé, você está no lugar errado. Aqui não é lugar de entrar com pena, aqui não é lugar de entrar com dó, aqui não é lugar de entrar com dúvida, aqui não é lugar de entrar com será. Quem entra por essa porta deve entrar por fé. Oh glória. Deve entrar por fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. A Bíblia diz: chegamos com confiança ao trono da graça para alcançar favor e ocasião oportuna. Jesus disse assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh glória. A pregação de Jesus exigia fé dos ouvintes. Em primeiro lugar, Jesus dizia assim: quem crê em mim não morrerá eternamente. Em segundo lugar, Jesus dizia assim: quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. Em terceiro lugar, Jesus dizia assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em quarto lugar, Jesus pregando exigia assim: quem crê em mim fará obras maiores. Em quinto lugar, Jesus dizia assim, quem crê em mim será salvo. Oh glória. Quando a dúvida entra pela porta, quando a fé entra pela porta, a dúvida sai pela janela. Se tem uma coisa que o diabo quer mexer, é na tua fé. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é a tua fé. Se tem uma coisa que o diabo não suporta, é a tua fé. Porque não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você contribui, não é pelo tempo de peixe que você tem, não é pelo teu poder aquisitivo. Jesus não está preocupado com isso. Jesus quer saber se você tem fé. Para uns, Jesus
E vê se ele está com cara de que está crendo em alguma coisa. Aleluia. Oh, glória. Hoje, para alguns crentes, tudo é na base do Doril. Para alguns crentes, tudo é na base do Dipirona. Para alguns crentes, tudo é na base do amoxicilina, do cefalecina. Para alguns crentes, tudo é na base da garrafada, do chá, da raiz, da receita, da folha, da erva. Hoje tem uma campada de crente que fala de fé, mas não crê. Enquanto o problema não é na vida dele, ele crê, ele exalta, dá glória. Mas na hora que o vento contrário começa a soprar, eita, o marido rebelde, os filhos rebeldes, vai ter um corte na empresa, o médico diagnosticou que a doença é grave, é um caroço, que a doença é maligna. O que vem de crente de cabeça baixa está escrito. O que vem de crente desanimado está escrito. Que foi, irmã? Que o médico, irmã? Já começa a fazer o testamento. Tem um monte de crente que a Bíblia vem lá em registro e ele já está explicando. Que foi, não? Não é que está vindo uma gripe forte aí e eu já estou lembrando. Tem um monte de crente, irmão, que está tudo fazendo convênio funerário só porque o médico deu um diagnóstico contrário, só porque a doença é grave. E daí? A doença é grave, mas o teu Deus é médico dos médicos. Eu sinto a glória de Deus aqui. Deus sabe, Deus caindo aqui. O Espírito de Deus está trabalhando aqui. Oh, glória. Eita, glória. Vai ser agora. Vai ser agora. Nem terminou a mensagem, mas o poder de Deus está em evidência. Nem terminou a mensagem, mas Deus opera como quer. Ele faz da maneira que Ele quer. Coloca desse irmão agora. Coloca a mão no ombro dessa irmã. Vá por fé. Se não tiver fé, vá pela minha fé. Põe a mão, vai. Descruza o braço, vai. Em nome de Jesus, descruza esse braço. Manda embora essa lata, essa incredulidade. Põe a mão no braço aí, no ombro agora, vai. Põe a mão no ombro aí agora, vai. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Jesus vai deixar sinal. Jesus vai deixar uma vida aqui. Colocou a mão no ombro, colocou. Abre tua boca agora comigo. Abre tua boca comigo agora. Senhor, meu Deus e Pai, vai repreendendo essa dor, vai repreendendo o caroço, vai tocando alto na cabeça, a planta dos pés, vai repreendendo esse mal. Joga, pega esse laço, quebra, corta, desmancha, aniquila, arranca pela raiz, que toda obra contrária, que toda dor, que todo mal-estar, pela autoridade do nome de Jesus, caia por terra agora. Aleluia. Eita. Aleluia. A mensagem de Jesus era tão poderosa que os seus algozes, os perseguidores, rangiam os dentes, tapavam os ouvidos. Ô mensagem poderosa. Ô mensagem poderosa. Ô glória. Eita. Ó, quando Jesus pisava na cidade, o cão gritava de lá. Os demônios ficavam tudo em polvorosa. Satanás ficava doido. Oh glória. Mas Jesus libertava todos os oprimidos do diabo. Quebrava a cadeia, quebrava a algema. O diabo tinha que se curvar, o demônio
quando tinha que bater em retirada, o tabuleiro do diabo era jogado por terra, porque aonde Jesus chegava, chegava autoridade e chegava ousadia. O Espírito Santo, essa noite, está falando conosco, com a igreja brasileira, que nós precisamos voltar com urgência ao primeiro amor, ao devocional da oração, a consagração sem barreira e sem impedimento. A igreja brasileira precisa voltar ao temor a Deus. Muitos perderam o rumo, perderam o propósito. Quantos estão dentro da igreja brigando entre eles, brigando por cargo, brigando por cadeira, brigando por posição? Enquanto isso acontece, o diabo dá gargalhada, o inferno zomba e avança. Mas se nós essa noite entender o que significa a obra de Deus, se nós essa noite abrimos a audição espiritual e entender o que Deus está falando essa noite, se nós essa noite nos colocar na mão do Senhor e dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, vai faltar casa nessa região, essas casas serão impactadas pela glória, essas famílias serão impactadas pela oração, cadeias vão cair, algemas vão partir, toda a obra do mal vai cair por terra, porque há uma presença poderosa. Tem mais glória aí. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos observar que a obra de Jesus era tão maravilhosa que o que o ocultismo não fazia, Jesus fazia. O que a religião não fazia, Jesus fazia. Oh glória, aleluia. E o mesmo Jesus está aqui essa noite nesse culto de missões. Jesus está tratando com o crente na particularidade aqui essa noite. Jesus está tendo encontro com o crente, um encontro íntimo aqui. Jesus está falando com o crente aqui essa noite. Você não pode se deixar levar pela estratégia do adversário. O inimigo é um falso artista. O diabo é um ilusionista barato. Ele mostra muito, dá pouco e toma tudo. E se o diabo perceber que você está com medo, ele vai avançar. O diabo não vai tirar raspão de ninguém. A Bíblia diz que ele vem matar, roubar e destruir. A Bíblia também diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás se encarregará na tua casa. O diabo tem que bater e requer na tua família. A tua casa tem dono, a tua família tem promessa. O sangue de Jesus é derramado pela tua casa. O Espírito de Deus essa noite está falando conosco nesse lugar. Entra na minha presença, se lance aos meus pés, faz a minha vontade, deixa eu agir na tua vida, obedece a minha voz, vou eu te usar, vou te levar em endereço, vou te colocar em lugares, e o meu nome será glorificado. Assim diz o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Antes de orar, vocês precisam se conscientizar de que, pastor? De que o reino espiritual não é brincadeira, é real. O reino espiritual é real. E a minha alma fica desafiada quando Jesus chegou nas igrejas da Ásia e disse assim: tenho porém contra ti que deixasse teu primeiro amor. Arrepende-te e sê zeloso, senão virei e removerei o teu castiçal. Você tem que se perguntar assim: por que eu estou vivo? Qual é o propósito de Deus para a minha permanência na terra? O que Deus quer de mim? Você tem que se perguntar assim, como posso ser útil? O que devo fazer para ser um canal de
que estou longe? Você tem que se perguntar: será que aquilo que você está fazendo está agradando ao Senhor? Você tem que se perguntar: da maneira que você está agradando a Deus? E quando eu prego essa palavra, o Espírito Santo está mexendo aqui essa noite. Quantas vezes o Espírito do Senhor quer nos despertar para a oração e nós estamos tão atarefados que não temos sensibilidade para entender que o momento é para descer na presença do Pai. Quantas vezes o Espírito Santo está nos convidando para jejuar, mas dado a tanta coisa, não conseguimos abrir mão da comida e deixamos de consagrar o Senhor. Enquanto Jesus está dando graça, o adversário está vendo que a tua casa está desprovida. O inimigo está vendo que você já não ora, que você já não busca, que já não há temor. Enquanto você vai entrando no relaxamento espiritual, o diabo olha para o termômetro da tua vida e não vê foco, não vê unção, não vê autoridade, não vê ousadia, não vê intimidade, não vê vida com Deus. E o Senhor está tratando essa noite de uma maneira sublime, de uma maneira gloriosa, porque o Senhor quer te levantar, oh glória. Eu estou pregando para crente que não tem força, eu estou pregando para crente que está desanimado, eu estou pregando para crente que vem por vir, eu estou pregando para crente que perdeu a alegria de servir, eu estou pregando para crente que depois que ele ouviu uma palavra, aquela palavra entrou com uma seta, aquilo te abateu, te parou, te pregou e nunca mais tu foi o mesmo. Mas o Deus que te conhece me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu jogo por terra seta, eu quebro cadeias, correntes e milhões e te levanto na minha presença para a obra que eu tenho designado, assim diz o Senhor. Levante a sua mão e dê glória. Então, antes de orar, eu quero perguntar nessa noite: quem está aqui afastado dos caminhos do Senhor? Quem está aqui? Alguém afastado? Tu. Tem mais alguém? Tu. Irmãos, eu não brinco de pregar. Para mim, não importa o tamanho da igreja, porque tem pessoas que quando vê a igreja pequena, menospreza. Mas eu fui chamado por aquele que se encarrega de mim e da minha família. E todo culto, e todo altar, e todo microfone que eu assumo para pregar a poderosa palavra de Deus, eu prego como se fosse o último dia da minha vida. Quando eu partir dessa terra, não partirei como soldado covarde, e nem como soldado omisso, mas vou fazer aquilo que o meu Deus me designou. E o Senhor falou comigo nesse altar e vocês viram. Deus está tratando com pessoas aqui. Deus trouxe pessoas para tratar aqui essa noite. E o Senhor trouxe essas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor para tratar com a alma de vocês. Olha aqui para mim, filha. Jesus é maior do que a decepção. Jesus é maior do que a panela, do que o complô, do que a fofoca, do que a futriga. Jesus é maior do que a falsidade. Deus mostra você como uma raiz bem plantada e fundamentada. Mas o complô que fizeram, olha, a covardia que fizeram, foi para te arrancar. Porque o diabo sabe que tu é um instrumento nas mãos do Senhor. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua sinceridade. Deus te chama de filha nessa noite. E eu não estou falando para te alegrar. Eu não preciso te emocionar ninguém. Eu estou aqui como profeta, dizendo para você que as tuas férias acabam hoje. Porque o Senhor toma por terra o principado. Você queria vir, não tinha força, não conseguia. Mil pensamentos na tua
E ela fala bem. Você conversa para tudo. Você vai ler para ninguém, o Espírito Santo faz a obra. Você quer se reconciliar hoje? Jesus? Você? É? Como Jesus é tremendo. É por isso que eu amo Jesus. Glórias a Deus. Jesus está por sem mistura aqui. Aleluia. Jesus fez um raio-x dessa obra. Mas essa noite, Deus vai colocar uma força no interior dessa mulher agora. É culto de missões, sim ou não? Vamos lá. E eu gosto de culto de missões, que é outra pegada. Culto de missões é outra pegada. É guerrear contra o inferno. Ou você está pensando que o diabo está satisfeito com esse culto? Ou você está pensando que o diabo está feliz com esse cara? Ah, não. O diabo não queria nem que realizasse o trabalho. Mas o dono da igreja desceu forte. Aleluia, Senhor. Quem é dirigente aqui? Quem é dirigente de transição? Quem? Quem é dirigente? É tu que é dirigente? As duas? Vai lá. As duas mãos no ombro e a outra no coração dela. Levanta para Jesus. Glória a Deus. As duas no ombro. Oh, glória. Põe a mão no coração. Oh, glória. Eita, glória. A igreja orando. Esse estudo de guerra é gostoso. Lá vai Jesus. Oh, glória. Lá vai Jesus. O que vai acontecer aqui essa noite não acontece em muitos congressos grandes por aí. Lá vai Jesus. A igreja ligada. Ligada. Guerreando. Senhor Deus e Pai, Tu és o varão de guerra que não perde peleja. Toma a mão da tua filha que está no ombro da tua serva. Desce uma descarga agora. Desce uma autoridade agora. Em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Na autoridade do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, cinge o lobo dela. Desce agora a tua autoridade. Em nome de Jesus agora, Pai. A tua filha que está com a mão no coração dessa mulher. Usa a mão da tua filha agora. Vai dando vida. Vai dando vida. Vai dando vida. Vai dando alegria. Gozo na alma. Em nome de Jesus agora. Descerá sobre ti o poder do Espírito agora, filha. O inimigo caiu por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O general desceu nesse lugar. O Rei da Glória desceu nesse lugar. Olha como ele guerreia. Olha como ele guerreia. Em nome de Jesus. Receba força agora. Levanta ela aí, vocês duas. E as